Jesus Cristo estejam com todos vós, irmãos. Aqui quem fala é o Jonatas. Esse aqui é o Semeando a Palavra de Deus. E hoje quero falar acerca da igreja que ora, que se encontra no capítulo 1, versículo 14 de Atos. Atos, capítulo 1, versículo 14, que nos diz assim: todos estes perseveravam unânime em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos nós conhecemos o livro de Atos dos Apóstolos. Todos aqueles que verbalizam a palavra do Senhor já tiraram várias lições desse texto. A igreja primitiva era uma igreja que orava. A igreja primitiva era uma igreja que orava. Era uma igreja que desejava a presença de Deus. Diariamente estava no templo orando. Atos capítulo 3, versículo 1 diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A igreja que ora, ela só sobe. A igreja que ora vence os opositores da fé. A igreja que somos nós precisa orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. A igreja que ora precisa estar ligada ao trono da graça 24 horas. E ainda é pouco. A igreja que ora recebe milagre, poder, unção. O texto de Atos capítulo 1, versículo 14, começa com a expressão todos. Diz assim, Atos capítulo 1, versículo 14, todos estes perseveravam. É interessante, a primeira observação que faço aqui é que a palavra todo significa a totalidade, o todo, sem nenhuma exceção. Todos tinham compromisso com a oração, todos oravam, todos participavam das reuniões de orações, todos estavam envolvidos com a oração. Segunda observação, todos estes perseveravam, a perseverança em oração. Perseverar significa manter-se firme, continuar, persistir, prosseguir. A terceira observação desse texto é que nós podemos ver a unidade da igreja. A igreja estava unida em oração. Primeiro, todos oravam. Segundo, todos perseveravam. E terceiro, todos estavam unidos no mesmo propósito. O que podemos aprender com tudo isto é que a igreja primitiva era uma igreja que estava em fervente oração. Uma igreja que orava, uma igreja que buscava, uma igreja que se consagrava. Uma igreja que não ora, ela não vence. Uma igreja que não ora, ela é morta espiritualmente. Precisamos orar, precisamos buscar, precisamos nos encher do Espírito Santo. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Quer vencer os opositores? Ora. Quer vencer os inimigos? Ora. A igreja precisa orar. E a igreja que somos nós precisa orar. O Espírito de Deus quer se revelar, mas se nós não orar, se não formos ao encontro da oração, vai ser muito difícil. Mas precisamos abrir os nossos olhos espirituais, a nossa mente, compreender que a oração, ela é o combustível da igreja. Uma igreja que não ora é uma igreja morta espiritualmente. Quantas igrejas estão mortas espiritualmente porque não oram, não têm vida de oração? Primeiro, a igreja primitiva era uma igreja que estava em fervente oração. Segundo, a igreja primitiva era uma igreja que perseverava em oração. Precisamos perseverar em oração. Terceiro,
A igreja primitiva era uma igreja de oração, uma igreja de oração. A prova disso era a evidência dos milagres, o que acompanhava aquela igreja. Uma igreja que ora, os milagres vão acontecer. Uma igreja que busca Deus, os milagres acontecem. Paralítico levanta, morto ressuscita, vida se converte, porque é uma igreja de oração. E a igreja primitiva era uma igreja de oração e igreja de palavra, ou seja, havia graça, mas também havia doutrina, conhecimento da palavra, que possamos ser uma igreja como a igreja primitiva, pois a igreja primitiva tem muito a nos ensinar, uma igreja que perseverava em oração, que possamos buscar Deus diariamente, constantemente, sem cessar, porque Deus tem muito a nos revelar, muito a nos mostrar, pois é interessante observar que Moisés, em certo momento da sua vida, do seu ministério, ele sobe ao monte e ele pede para que, ele roga para que a presença de Deus venha, a glória de Deus, queria ver a glória de Deus. Rogo-te que me mostre a tua glória. Precisamos ansiar, nos colocar, querer esse desejo fluir no nosso coração de ver a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela é muito boa. Precisamos buscar essa glória, que o Senhor possa te abençoar nesta tarde, e daqui ao Senhor na palavra. Estamos nos aperfeiçoando a cada dia e que possamos buscar o Senhor, crescer juntos. Acesse o nosso site, esteja nos vendo, que o Senhor venha te abençoar poderosamente, que Deus venha resplandecer a glória sobre ti, que você venha ser uma igreja que ora, uma igreja que busca a presença do Senhor. A igreja primitiva era uma igreja que entendia o propósito da oração. Para concluirmos, primeiro, todos oravam, todos estavam comprometidos com a oração. Segundo, a perseverança fazia parte dessa igreja. Terceiro, a unidade da igreja. Quão bom, suave é que os irmãos vivem em união, a unidade da igreja. Que Deus venha te abençoar. Em nome de Jesus, amém.